Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. É um prazer ter você por aqui no canal do pastor Tony de Souza. Sejam todos bem-vindos. O Senhor vai responder minhas orações ou nossas orações se formos ao monte, ou melhor, é mais fácil de encontrarmos a resposta do Senhor se orarmos nos montes. É sobre este assunto, que até um certo ponto polêmico, é que eu vou falar no vídeo de hoje. Peço desde já que você respeitosamente deixe os seus comentários. É muito interessante a sua opinião, o seu entendimento também será bem-vindo aqui conosco. Tá certo? Se possível, no final do vídeo, deixe o seu like aí, tá certo? E o seu comentário. Meus irmãos, muitas pessoas, vou falar do Rio de Janeiro, que é um lugar, né, onde eu nasci, fiquei a maior parte da minha vida, estou apenas 5 anos aqui em São Paulo. Lá é muito comum pessoas de várias denominações, de várias igrejas, passarem horas, dias, campanhas são feitas nos montes. Várias campanhas, beirando ao metrô ali, que liga Pavuna até o centro, mas toda aquela zona norte ali, muitos montes acompanham aquela região. Zona Norte, né, metrô beirando o Colégio, Irajá. Eu estou falando do Rio porque é onde eu conheço muito bem aquela região. Mas tem montes também na Avenida Brasil, lá na altura de Realengo, Campo Grande, Santa Cruz, Baixada Fluminense. Ô, minha querida Baixada Fluminense, de onde eu nasci e fui criado. Pois é, em Mesquita tem o Monte Oreb, um dos mais altos do Rio de Janeiro, creio eu. Acredito que seja o mais alto. Você tem uma visão panorâmica muito linda de toda Nova Iguaçu, de toda a Baixada, Caxias. Você vê, é o monte mais alto. É o Monte Oreb, em homenagem ao Monte Israelense, o famoso Monte Oreb dos tempos bíblicos. Então, há pessoas que acreditam que suas respostas às suas orações só poderão ser possíveis nos montes. E cabe aqui abrir uma crítica construtiva, se assim se me permitam fazer, aos pastores orientarem, instruírem que é equivocado pensar desta forma. É claro, as pessoas vão no oba-oba. Eu fui respondido e recebi um milagre no monte. Tem pessoas que estão hoje, infelizmente, meus irmãos, idolatrando os montes. Montiolatria. Só lá que vai acontecer o milagre. É só lá que Deus vai me ouvir. Ah, mas você tem que respeitar a individualidade. Sim, eu respeito a sua opinião. Você acha que é só lá que Deus vai te ouvir? Suba! Não tem problema. Mas o fato é que eu preciso dizer o que diz as Escrituras também sobre este assunto. Você vai ver pessoas subindo ao monte com muita frequência no Antigo Testamento. Aliás, você vai ver poucos profetas fazendo isso. Você vai ver poucos profetas. O povo, quando subia no monte, misericórdia, a coisa não acontecia, a coisa não fluía. O famoso, o famoso duelo lá do profeta Elias, lá em 1 Reis 17, 18, você vai ver que o povo subiu para acompanhar um duelo. Elias marcou lá o duelo, né? Marcou naquele lugar. Mas, não vou entrar nesse mérito, Moisés ficou 40 dias e 40 noites prostrado no monte, de joelho no monte, sem comer, sem ter uma barraquinha lá para vender um café para ele, porque infelizmente estão fazendo isso com os montes. Tem uma matéria hoje sendo publicada no site UOL, onde a reportagem acompanhou alguns dias de pessoas buscando no monte ali em Irajá, colégio ali, beirando ao metrô. A matéria trouxe todos os relatos, os prós e os contras, e o repórter viu que ali tinha uma moça chamada Patrícia. Vou colocar aqui um trechinho da matéria, mas a matéria toda vai estar ali vendendo roupa, sapato, perfume. Então, assim, as pessoas até começam com boas intenções, com boa vontade. Eu não estou aqui para julgar a fé das pessoas, mas em algum momento elas se perdem. Por que se perdem? Por causa da religiosidade. Aonde que a Bíblia recomenda que nossas orações só serão respondidas em monte? Não, não existe base para isso. Aliás, uma mulher samaritana chegou para Jesus e falou: olha, está aqui, está nas Escrituras, Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Em verdade, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. O adorem. Veja que aquela mulher, como muitas pessoas, muitos irmãos, batem no pé. É no monte que tem que orar. E os judeus também são criticados pelo Senhor nessa passagem. Vocês falam que é em Jerusalém, no templo. E Jesus disse: não, não é também no templo o melhor lugar para orar. Não é no monte e nem no templo. Mas veja que os samaritanos somente entendiam que seria possível adorar a Deus lá. Adoração em montes, nos tempos bíblicos de Israel, você não vai ver no Novo Testamento. Embora o próprio Senhor Jesus, você vai ler lá em Mateus 17, vou citar apenas, ele sobe no monte ele convida 3 pessoas, não são todos, 3 discípulos, tinha 12, mas ele chamou só 3, Pedro, Tiago e João, para ter uma experiência. E aí, quando Pedro viu a maravilha que ele presenciou, a transfiguração, ele falou: olha, mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 cabanas, olha as cabanas aí, que fazem hoje nos montes. Façamos 3 cabanas. Esse negócio de cabana em monte, isso não é para agora não, meus amados irmãos. Isso já vem desde os tempos, dos tempos bíblicos. Ah, é bom, vamos fazer aqui um lugar para a gente ficar nesse monte aqui, essa cabana. Imagina se Pedro tivesse ali nas suas mãos um celular, imagina as selfies que viria, não é verdade? E Jesus, opa, Deus falou: não, nada de cabana, não tem nada de 3 cabanas aqui. Eu não trouxe vocês aqui nesse monte para vocês fazerem cabanas. Era um costume dos pagãos subirem a monte nos tempos bíblicos. Apesar de Deus, em algumas e poucas e raras exceções, chamar alguns dos seus servos para os montes, como o caso de Moisés, Elias, que eu já falei aqui, e outros profetas. Profetas. Mas o lugar exato que ele para ouvir sua oração, ele deixa claro nas suas escrituras. Eu não vou estender mais, esse tema é muito polêmico, tá? Eu sei que tem gente aí que já está se querendo subir aqui, entrar comigo no estúdio aqui, enfim, mas calma. Para terminar o vídeo, eu sei que apesar da polêmica, eu sei que tem pessoas aqui que não vão gostar deste conteúdo, vão detestar, mas veja, eu não me importo com as críticas, me importa é passar o que diz a palavra de Deus. Você não vai ver no Novo Testamento os apóstolos recomendando. Você vai ver mais no Antigo Testamento Deus chamando alguns profetas para subir ao monte, para falar com ele, como é o caso de Moisés, que subiu algumas vezes, as tábuas, os mandamentos foram dados lá. Você vai ver Elias em algumas ocasiões e você vai ver pontualmente alguns profetas aqui. O povo só subiu para ver o desafio. Quando o povo subiu no monte para ver o desafio lá de Baal e aquela coisa. Lá também estavam os Baalins também nos montes. Os montes eram um lugar símbolo de paganismo na Bíblia. Os pagãos cultuavam em montes, faziam seus altares nos montes. Lá que era o lugar. Na Bíblia você vai ver os adoradores de Baal construindo altares nos montes, fazendo altar no monte, acampando nos montes, fazendo culto nos montes. Você não vai ver o povo de Deus em monte no Antigo Testamento, tá certo? Bom, para terminar, o Senhor Jesus ensina, ele dá um ensinamento em Mateus 6 sobre oração. Quer ter uma oração, respondida? Você orar com fé. Aliás, o monte, o altar é você. Os adoradores em espírito e em verdade adorarão. Você é o altar, você é o monte que Deus quer habitar. Você é o templo que Deus quer habitar. Veja o que ensina o Senhor Jesus, para terminar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto.
então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Aonde Jesus mandou orar e ele deu garantia de que essas orações seriam ouvidas? No quarto, com a porta fechada. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O nosso Deus disse, quando você for orar, tranca a porta, vai para o quarto, quietinho. Faça do seu quarto um lugar de oração. Não é para você, como diz uma matéria que eu li hoje, que saiu no site UOL, vender roupas, perfumes, calçados. Hoje os montes têm se tornado, infelizmente, lugar de comércio. Vender cafezinho aqui, tem barracas no Monte Horebe, vamos vender café, vamos vender Bíblia, vamos aproveitar o fluxo. O Monte Horebe é 24 horas muito bem, ônibus e ônibus e ônibus e ônibus, levando centenas de pessoas que diariamente no Monte Horebe para orar, achando que por muito fazerem isso constantemente serão ouvidos. Aí você pode me dizer, eu tive milagres, eu fui atendido no monte, eu fui respondido no monte. Então o que aconteceu com essa ordem do Senhor aqui? O que houve com essa recomendação do Senhor? Por que ele ouve você que está no monte e não ouve o que está lá no quarto? Por que lá no monte? Por que só o monte? Essa é a minha pergunta. Por que só o monte? Por que essa monte-olatria? Por que vamos idolatrar o monte dessa forma? Ah, mas você está criticando quem está buscando a Deus? Você está criticando quem está procurando por Deus? Não! Eu só estou falando aqui mais precisamente para a liderança. Ensinar que monte era um costume pagão, não de crente. A Bíblia diz monte é costume pagão. Esse negócio de que Deus só vai me ouvir se for orar em monte, está errado. Não há base bíblica para isso. Não há nenhuma recomendação apostólica para isso. Edificado e alicerçado na doutrina dos apóstolos e profetas. E o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, disse, ora no quarto. Quer ter intimidade com Ele? No quarto. Para você pessoalmente falar com Ele, no quarto. O culto nas igrejas é o coletivo. Para cultuar a Deus, se reunir com os irmãos. Mas essa questão de que eu preciso de uma resposta de Deus, eu preciso ir ao monte porque lá Ele vai me responder. Isso é uma questão pessoal sua. Ou da religião, dos religiosos. Porque de Deus não há essa recomendação. Só vou ouvir você quando estiver aflito, se você orar no monte. Está angustiado? Ora aqui. Ora no quarto. Ora com os irmãos na congregação. Por que no monte? Agora a matéria que eu li aqui, que eu vou deixar no link no primeiro comentário, diz que muitas pessoas têm abandonado suas igrejas e feito dos montes as suas igrejas. Veja que nível está as coisas tomando. Porque fogem do que está ensinando a palavra. Mais pela emoção do que pela fé, do que pela palavra, do que pela razão. Deixa o seu comentário aqui no canal. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Graça e paz. Eu voltarei para falar mais desse assunto numa outra oportunidade. Deus abençoe você.